No meio da floresta silenciosa, um jaguar lança um ataque mortal, derrubando uma jovem anaconda em um piscar de olhos. Na Amazônia, onde cada respiração pode ser a última, será que essas guerras pela sobrevivência vão acabar algum dia ou continuarão para sempre no ciclo sangrento da floresta antiga? A Amazônia e as guerras sem fim. O céu nublado da manhã começa a clarear, revelando um mar verde infinito que se estende até o horizonte. Do alto, a Amazônia aparece como um tapete vivo, com inúmeras camadas de folhas entrelaçadas, cobrindo o solo com uma escuridão eterna. Os rios serpenteiam entre as árvores como veios de sangue que fluem incessantemente, conectando e nutrindo milhões de seres vivos. Uma brisa suave passa, trazendo consigo o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos e o som das gotas de água caindo das copas das árvores. A floresta amazônica está acordando sem barulho, sem ostentação, mas contendo as histórias de sobrevivência mais intensas do planeta. Sob a densa copa das árvores, existe um outro mundo onde a terra quase nunca vê a luz do sol. O ar aqui é denso, úmido e cheio do cheiro da terra podre, dos fungos e da decomposição que ocorre a cada hora. É o reino do silêncio, onde apenas os seres mais adaptados conseguem sobreviver. Cada passo sobre a camada de folhas caídas pode alertar um predador. Cada pequeno ruído pode ser a saudação de um inimigo à espreita. Neste lugar, não há espaço para descuidos. No meio daquele espaço úmido e escuro, um par de olhos brilha entre as árvores baixas. Sem nenhum ruído, sem nenhum movimento, o Marga está à caça. Diferente de seus parentes maiores, como a onça-pintada, a Marga tem um corpo pequeno e flexível como um rio. Pesando apenas cerca de 3 kg, cada músculo de seu corpo foi feito para se esgueirar pelo labirinto de raízes, troncos e cipós. As garras afiadas permitem-lhe fazer algo que quase nenhum outro felino consegue, e trepar diretamente às árvores e inverter o corpo para descer de cabeça. Não se trata apenas de uma técnica, mas de um instinto aperfeiçoado ao longo de milhões de anos de sobrevivência na selva. À frente, entre as folhas secas e os galhos secos, um barulho muito baixo ecoa. Um rato silvestre está cavando sementes sob a árvore.
O margai fica imóvel. Ele se pressiona contra o chão, com as orelhas abaixadas para eliminar qualquer traço. O ar parece congelar. Um salto rápido, uma mordida precisa e o rato desaparece na floresta como se nunca tivesse existido. Mas o mais surpreendente nesta espécie de felino não é a velocidade, mas a inteligência astuta. Em casos especiais, quando caça em locais elevados, o margai pode imitar os gritos de primatas jovens, especialmente os macacos tamarinos. Um grito fraco e solitário ecoa entre as copas das árvores, atraindo um indivíduo curioso. E a armadilha está pronta. Não se trata de um mero instinto, mas de uma estratégia calculada, rara em felinos selvagens. A combinação de agilidade física e capacidade de enganar a presa com sons torna o gato do mato um dos predadores mais astutos e perigosos da floresta amazônica. Os raios de sol atravessam as copas das árvores, caindo no chão em manchas douradas cintilantes. Em meio à tranquilidade do meio-dia amazônico, uma silhueta surge silenciosamente, impossível de ser confundida com qualquer outra coisa. É uma onça pintada. Diferente do margai, esguio e ágil, o jaguar é a imagem da força e do poder primitivo. Com um corpo robusto que pode chegar a 100 kg, o jaguar é o maior felino da América e o predador mais temido da Amazônia. Da sombra da floresta, ele sai como um pesadelo à espreita. A pelagem dourada com manchas pretas parecem raios de sol fragmentados, misturados com pontos brilhantes que atravessam as copas das árvores. Cada passo é leve e preciso, como se toda a floresta estivesse acostumada com aquele ritmo. À beira do rio, um capivara, o maior roedor do mundo, está abaixando a cabeça para beber água. Ele não sabe que a morte está bem perto, a apenas alguns metros. A onça pintada fica parada. Seu corpo se encolhe como um bloco de músculos perfeito, pronto para explodir. Um salto. Sem guinchos. Sem perseguição. Apenas um salto e uma mordida mortal direto no crânio, algo que só os leopardos são capazes de fazer. Uma mordida forte o suficiente para perfurar os ossos e acabar com a vida da presa em um piscar de olhos. Sem perseguição, sem ostentação. Os leopardos são especialistas em decisões rápidas. Cada golpe é acompanhado por sangue e silêncio na floresta.
Chegamos a outra região, onde o solo é mais alto e seco, e o chão está coberto por montículos de formigas que parecem fortalezas de terra vermelha. No ar, sinto o cheiro característico da terra úmida, do musgo podre e de milhões de insetos que constroem silenciosamente dentro dessas estruturas vivas. Uma silhueta imponente surge da borda da floresta. Corpo longo, pelagem cinza escura cobrindo quase todo o corpo, cauda grande arrastando-se como um cobertor pesado. Focinho longo e fino, quase sem olhos, rastejando pelo chão em movimentos lentos. O gigantesco comedor de formigas aparece, sem pressa, sem cautela, pois não precisa se esconder de ninguém neste mundo cheio de formigas e cupins. O nariz toca um formigueiro alto como a altura de um joelho humano. Um golpe com a pata dianteira e a casca dura se quebra em pedaços. As formigas soldados saem em pânico, sem tempo para organizar a defesa, e a língua comprida como uma corda penetra profundamente no ninho com uma lambida, fazendo desaparecer dezenas de indivíduos. A língua recuou, a respiração continuava regular. Não havia sangue. Não havia gritos. Mas ainda assim era um massacre. Uma fome silenciosa se espalhava pelo meio da floresta. Ele avançou para o próximo cupinzeiro, com a mesma serenidade. Sem necessidade de mudar de tática, sem necessidade de investigar. Com a capacidade de cheirar formigas a longa distância e uma língua que pode se mover até 150 vezes por minuto, esse gigante não precisa se apressar, pois toda a floresta nasceu para servir de alimento para ele. Cada golpe é uma destruição. Cada movimento da língua é um desaparecimento. E assim, entre os montes de terra quebrados, o gigante devorador de formigas se afasta lentamente, deixando para trás um campo de batalha silencioso, onde a destruição é realizada com a própria lentidão. Em um mundo onde a velocidade e a força geralmente determinam a vitória ou a derrota, há aqueles que escolhem um modo de vida diferente, silencioso, persistente e absolutamente preciso. Um outro som começa a surgir do baixo, o som suave da água batendo na margem, o farfalhar dos juncos balançando ao vento. A floresta se abre para uma saída para um afluente largo, onde a luz se reflete nas copas das árvores como se fossem pedaços de prata. A água aqui não é límpida, mas tem uma cor forte de chá, misturada com sedimentos e resquícios de milhões de anos de decomposição. Ao longo das duas margens, os troncos das árvores inclinam-se para o rio, deixando as raízes expostas como mãos enrugadas que seguram a margem para não ser levada pela corrente.
É precisamente no ponto de encontro entre a floresta e a água que um novo som surge, primeiro como um chorear, depois como um barulho, e de repente explode em gritos agudos, quase como uma conversa. A superfície da água se rompe. Um corpo longo, com reflexos marrom-avermelhados, corta as ondas como uma flecha. São montras gigantes. Não é apenas uma, mas um bando inteiro, seguindo umas às outras como um pequeno comboio. Cada animal pode medir mais de 1,5 metros, maior do que qualquer outra espécie de lontra no mundo. Eles não nadam, eles deslizam. Com membranas nas patas, corpos longos e magros e pelagem impermeável, cada movimento deles é resultado de uma evolução que os tornou perfeitos para a velocidade e a agilidade debaixo d'água. Mas o que os torna diferentes não é apenas o físico, mas a coesão. Um guincho ecoa e o líder muda de direção. Eles não perseguem, mas formam uma formação, cercam e empurram a presa para águas rasas. Um jacaré em pânico no meio do cerco. Espuma branca se espalha. Quando a água se acalma, todo o bando desapareceu, restando apenas círculos que se dissipam e a luz do sol brilhando na superfície do rio. Em uma floresta onde a força geralmente vem acompanhada da solidão, os gigantescos otários são a prova do poder da união familiar. Eles não vivem para sobreviver sozinhos. Lutam como um só e vencem com estratégia, velocidade e lealdade absoluta. A superfície do rio voltou a ficar calma. As últimas ondas desapareceram na água cor de âmbar, deixando um espaço silencioso. A luz do sol atravessava as copas das árvores, criando reflexos brilhantes na água, um espelho suave que refletia o mundo da floresta antiga acima. Mas sob a superfície da água, havia um mundo mais profundo, mais sombrio e mais misterioso do que qualquer outro lugar da floresta. A escuridão no fundo do rio Amazonas não é totalmente silenciosa. Um movimento lento e suave, como uma fumaça deslizando pelo fundo lamacento. Então, uma silhueta surge, sem barbatanas nas costas, sem escamas brilhantes como os peixes comuns, mas com um corpo liso, macio e sinuoso como uma onda viva. O golfinho rosa do Amazonas. A lenda nadadora da floresta tropical. Seu corpo chega a 2,5 metros de comprimento, com uma cor rosa claro como o pôr do sol refletido na água. Em dias ensolarados, sua pele brilha em um vermelho intenso, como almas se movendo no meio do rio.
Eles não se movem em grupos compactos como os peixes-gato, mas nadam em pares ou sozinhos, como viajantes explorando lentamente cada trecho do rio. Os galhos das árvores se entrelaçam como um labirinto, e a escuridão não fica apenas no chão, mas paira no ar. Em meio a inúmeros movimentos rápidos, no ritmo acelerado da floresta amazônica, há um ser que parece estar nadando contra a corrente do tempo, o Três Dedos Preguiçoso. Em um galho a mais de 10 metros do chão, uma massa de pelos felpudos cor de musgo se agarra ao tronco como um tufo de líquen vivo. Todo o seu corpo se move tão lentamente que musgo e algas podem crescer em seus pelos, transformando-o em parte da árvore, ajudando-o a se camuflar na natureza. Cada movimento é uma pequena jornada. Uma mão se levanta, os dedos se curvam e se prendem ao galho, segurando-se com força. Não há pressa, apenas o ritmo de quem não precisa ser rápido, pois ele não foge, mas se integra a tudo ao seu redor. O preguiçoso de 3 dedos não caça, não compete. Ele se alimenta de folhas, um alimento pobre em energia, o que o obriga a economizar cada batida do coração. Mas é justamente por isso que ele não precisa se apressar. O inimigo não pode capturar algo que nunca se revela. O vento sopra. A chuva da noite anterior ainda permanece em seus pelos, cada gota caindo ao ritmo de sua cabeça inclinada lentamente. Uma borboleta da floresta pousa em suas costas, tranquila como se estivesse pousada na casca de uma árvore. E, do chão, se alguém olhar para cima, verá apenas um pedaço de musgo dormindo entre os galhos. Na floresta amazônica, onde os mais fortes lutam pela sobrevivência, existe um ser que vive sem disputar, sem se exibir e, com sua própria lentidão, sobreviveu a milhões de anos de evolução. Enquanto o preguiçoso de 3 dedos se movia lentamente entre os galhos úmidos, ele não sabia que, à distância, outro par de olhos o observava. Não do chão. Não dos arbustos. Mas do alto, onde o céu estava claro o suficiente para refletir as enormes asas cinza-prateadas que voavam em círculos silenciosos. A águia-arpia. Asas com quase 2 metros de envergadura se abrem no espaço entre as copas das árvores. Cada batida de asas cria uma rajada de vento curta, mas forte e poderosa. Com um bico em forma de gancho e garras maiores que as mãos de um adulto, a águia-arpia é o predador mais temido da floresta amazônica. Ela não voa para procurar presas, ela voa para fixar o alvo.
De uma altura de 15 metros, o olhar frio da arpia varre a copa das árvores e avista um preguiçoso de 3 dedos silenciosamente agarrado a um tronco. Desprotegido. Imóvel. Uma presa ideal. A arpia dobra as asas e mergulha como uma flecha. O ar é rasgado e os galhos balançam com a força do vento. Mas, no momento em que as garras estão prestes a atingir a presa, o preguiçoso balança os braços, e com as unhas curvas, golpeia a águia, desviando o ataque. A arpia vira as asas, recupera o equilíbrio e voa para cima. Assim que a arpia recuou, a copa da floresta ecoou com um som diferente, um uivo grave e prolongado, como o som de um tambor. Macacos uivavam. No alto, todo o bando levantava a cabeça e uivava, declarando seu território com um som que podia ser ouvido a 5 quilômetros de distância. Braços fortes agarravam-se aos galhos, e caudas enrolavam-se firmemente no ar como âncoras. Um pouco mais longe, macacos-aranha apareceram sem uivar, sem fazer barulho, apenas com movimentos que pareciam uma dança. Com seus braços longos e caudas ágeis, eles saltavam de árvore em árvore, leves como se estivessem planando no ar. Sem limites, sem fixação, os macacos-aranha viviam em movimento. Debaixo da copa das árvores por onde os macacos-aranha acabaram de passar, um leve movimento agita a vegetação. Não há nenhum som claro, apenas o deslizar silencioso de um corpo enorme, com escamas marrom acinzentadas manchadas, da anaconda. Escondida sob a água estagnada ou ao longo da margem coberta de grama, a anaconda não caça com velocidade. Ela espera. Pacientemente. Silenciosamente. Seu corpo de quase 8 metros pode ficar enrolado por horas, apenas para um único momento em que a presa se descuia. Um pequeno capivara se aproxima cautelosamente da água para beber. A superfície da água, que parecia tranquila, explode. Um golpe forte envolve o corpo da presa, enrolando-se como um bloco de músculos vivos.
Na floresta amazônica, às vezes a morte não vem de cima, mas debaixo da água, da escuridão, de um lugar que você nunca imaginaria. O sol se põe lentamente atrás das copas das árvores mais altas. A luz do fim do dia espalha-se sobre a água, penetra entre as folhas e incide sobre o pelo molhado de um bando de lontras que regressam silenciosamente ao seu ninho, refletindo-se nas asas abertas da arpia que ainda voa em círculos no alto. Cada ser vivo, seja predador ou presa, seja um fantasma da floresta ou um reflexo na água, é um elo na cadeia alimentar, insubstituível. Eles lutam, fogem, combatem e sobrevivem não por poder, mas por um único instinto comum em manter a vida na floresta mais antiga do planeta. E então a noite caiu. A floresta amazônica mergulhou na escuridão, mas dentro dela, milhões de histórias continuavam silenciosas, violentas e belas, como este lugar sempre foi, por milhões de anos, sem parar de respirar. Em meio às pastagens ardentes e ao sol implacável da Tanzânia, cada criatura é um guerreiro, lutando para comer, para viver e para evitar se tornar a próxima refeição. Batalhas intermináveis acontecem a cada momento nesta terra. As terras selvagens da Tanzânia, a terra das batalhas pela sobrevivência. A África, berço da vida, é onde a natureza preserva os ecos primordiais da terra. Das areias vermelhas do deserto do Saara, aos fluxos intermináveis dos rios Nilo e Congo, à densa floresta tropical, montanhas imponentes e vastos pantanos, este continente é uma das regiões com maior diversidade biológica do planeta. No coração desta região selvagem, a Tanzânia surge como a sinfonia mais completa da natureza africana. O país possui alguns dos ecossistemas mais diversificados do mundo, das vastas planícies do Serengeti à majestosa cratera de Ngorongoro, das montanhas intocadas de Mahalia aos lagos rosa cintilantes de Maniara. Além de ser o lar de centenas de espécies de animais selvagens, aves, répteis e anfíbios, a Tanzânia é também um lugar onde a natureza não apenas existe, mas próspera, todos os dias, com sua beleza feroz e magnífica. Nas vastas pastagens da Tanzânia, em meio ao brilho vermelho do sol da manhã, um rugido quebra o silêncio. O leão, o rei da selva, aparece. Como a única espécie de felino de grande porte que vive em grupos, os leões têm uma estrutura social complexa e sustentável.
Cada grupo é normalmente composto por várias fêmeas, muitas vezes irmãs, e alguns machos adultos que desempenham um papel protetor. Eles estão unidos por gestos como higiene mútua, contato nariz a nariz e lambidas, juntamente com chamados distintos que formam uma linguagem única dos predadores de topo. As leoas são a alma do bando e caçadoras habilidosas. Com seu trabalho em equipe magistral, elas dividem as funções, algumas cercam silenciosamente a presa por trás, enquanto outras pacientemente a atraem para uma emboscada. A investida repentina, o som das garras rasgando o ar e o caos que se segue duram apenas alguns segundos, mas determinam a vida ou a morte. Os leões machos, com suas longas jubas e olhos orgulhosos, raramente caçam, mas estão sempre prontos para lutar para proteger seu território. As batalhas sangrentas entre os machos são uma condição necessária para manter a dominância e o direito de se reproduzir. Além de sua força, os leões também são mestres da comunicação. Um único rugido pode ecoar até 80 quilômetros, servindo para alertar, convocar ou afirmar a dominância. Sua flexibilidade de comportamento, adaptabilidade e organização social tornam os leões um símbolo vibrante da natureza selvagem africana. Amanhã nas planícies do Serengeti começa com uma fina camada de névoa cobrindo a grama dourada. A luz do sol da manhã ainda é fraca, sim suficiente para dissipar a névoa que envolve o solo. À distância, uma manada de gnus se move lentamente pelo solo, liderada por uma mãe vigilante seguida por 3 filhotes curiosos. Escondida atrás de um arbusto baixo, uma leoa observa. Mas desta vez seu olhar não está fixo na grande mãe, mas no menor impala da manada, lento e facilmente separado dos outros. Na natureza, fraqueza é sinônimo de perigo. Uma leve brisa muda de direção. A gazela mãe parou, sentindo o perigo. Ela solta um chiado curto e seus leitões imediatamente se viram e fogem. Na grama, a leoa fica parada por um momento, ofegando antes de começar a dilacerar sua presa. O banquete acontece em silêncio, seu sangue mancha a grama seca, misturando-se ao ritmo implacável da natureza aqui.
À medida que o sol nasce e a pastagem começa a aquecer, nuvens de poeira fina se erguem à distância, sinalizando a chegada de uma manada de elefantes africanos. Sem fazer barulho, seus passos são firmes, como anciãos sábios passeando por um campo de memórias. Pesando até 60 toneladas, os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do planeta. Mas por trás de seu tamanho enorme existe uma inteligência profunda. Os elefantes conseguem se lembrar de fontes de água escassas durante as secas, reconhecer dezenas de outros indivíduos em seu rebanho e até mesmo expressar emoções como tristeza, alegria e pesar. Os rebanhos de elefantes são geralmente liderados por uma fêmea mais velha chamada matriarca, que é o centro de conhecimento de todo o grupo. Ela decide a rota, quando descansar e até mesmo intervém em conflitos entre os membros mais jovens. Sob o sol escaldante, os rinocerontes negros movem-se silenciosamente com passos pesados e poderosos. Com seus chifres afiados e corpos musculosos, eles são símbolos de força bruta. Mas por trás de sua aparência feroz estão uma visão fraca e um espírito cauteloso. Eles vivem sozinhos, usando o olfato para marcar seu território e seus lábios afiados para arrancar folhas de arbustos baixos. Quando ameaçados, os rinocerontes podem atacar como flechas de aço à distância. Barulhos, assobios e risadas estridentes começam a ecoar. As hienas malhadas chegaram. Muitas vezes incompreendidas como necrófagas, as hienas malhadas são, na verdade, caçadoras estratégicas com uma estrutura social bem organizada. Vivendo em bandos de até dezenas de indivíduos, elas têm uma hierarquia clara, na qual as fêmeas ocupam posições dominantes, liderando o grupo e decidindo as estratégias de caça. Na savana da Tanzânia, nenhuma outra espécie pode se comparar à astúcia e à determinação fria da hiena malhada. Elas costumam perseguir à distância enquanto os leões caçam, esperando o momento em que os leões se cansam, então correm para lutar pela carcaça. Às vezes, de 8 a 10 hienas podem afastar um leão macho de sua presa com uma coordenação surpreendente. Com os leopardos, as hienas usam uma tática diferente. Se elas perseguem silenciosamente sua presa, esperando que ela suba em uma árvore, então ficam à espreita na base, esperando o momento em que a presa cair. Quando a oportunidade surge, toda a matilha se lança imediatamente como uma tempestade, deixando para trás apenas ossos brancos. Além de caçarem, as hienas também são comunicadoras complexas. Usando uma risada distinta para transmitir informações sobre hierarquia, emoções e localização aos membros de sua matilha.
Em um mundo onde os mais fortes não são necessariamente os que sobrevivem, as hienas malhadas escolhem o caminho da astúcia. Elas não vencem pela força bruta, mas pelo cálculo, perseverança e instintos intransigentes. É por isso que ainda existem e até prosperam na região mais hostil da África. A luz da manhã se espalha pelo chão, iluminando as silhuetas imponentes das girafas Masai, os gigantes elegantes da savana que atingem alturas de até 5,5 metros. A girafa Masai é o animal mais alto do mundo e uma parte indispensável da paisagem selvagem da Tanzânia. Sua pelagem, com manchas escuras irregulares que parecem ter sido pintadas por um artista natural, é uma característica distintiva que as diferencia de outras subespécies. Elas se movem lentamente, mas com graciosidade, cada passo como uma dança silenciosa na vasta selva. Seus pescoços longos permitem que alcancem as folhas altas da acácia sem competir com animais mais baixos que pastam. Suas línguas, que podem atingir até 45 centímetros de comprimento e são de cor roxa escura, são flexíveis e maleáveis o suficiente para afastar espinhos afiados enquanto se alimentam, uma manobra habilidosa e graciosa. Embora pareçam calmas, as girafas não são fracas quando atacadas. Elas podem chutar com as patas traseiras com força suficiente para derrubar um leão. Os machos adultos também batem cabeças em lutas poderosas para competir por fêmeas, um ritual estranho, mas poderoso. Ao contrário dos elefantes e hienas, que vivem em manadas fixas, as girafas vivem em grupos informais, com membros indo e vindo como bem entendem. Essa flexibilidade é parte do que as torna bem adaptadas ao seu ambiente em constante mudança. Quando o sol nasce alto, o rebanho de girafas se move silenciosamente em direção ao horizonte. Seu andar gracioso lembra pilares vivos sustentando o céu, belos, antigos e eternos. Do horizonte, uma espessa nuvem de poeira se eleva como ondas cinzentas, sinalizando o início da maior migração do planeta. Liderando a migração estão os gnus, animais que não são bonitos, mas têm uma resistência surpreendente e uma vontade feroz de viver. Com seus corpos poderosos, olhos selvagens e crinas, eles viajam sem parar por milhares de quilômetros todos os anos, do Serengeti, na Tanzânia, ao Masai Mara, no Quênia, e de volta, em busca de pastagens verdes e água. Acompanhando-os estão zebras, gazelas de Thompson e inúmeras aves de rapina, como cegonhas e gaivotas. Cada espécie desempenha um papel único no rebanho, as zebras lideram o caminho, as gazelas detectam o perigo e os gnus, com seu número esmagador, formam um escudo vivo contra os predadores à espreita.
Em sua jornada, eles precisam atravessar o rio Mara, a parte mais difícil de sua travessia. A água corre rapidamente, as rochas são afiadas, pior de tudo, crocodilos do Nilo aguardam sob a água turva, atacando animais jovens ou perdidos. Quando o rebanho mergulha no rio, uma cena caótica se desenrola em poucos minutos sangrentos. Há gritos de pânico, cascos pisoteando uns aos outros e corpos sendo levados pela correnteza. Mas centenas de milhares de sobreviventes continuam a caminhar como se não tivessem escolha a não ser seguir em frente. A migração não é uma escolha para eles, mas um instinto profundamente enraizado em seu sangue. E essa jornada, tão brutal quanto magnífica, transformou os gnus e seus companheiros de viagem nos símbolos mais vívidos da vida selvagem. Às margens do Lago Ayazia, ao sul do Grande Vale do Rift, a tribo Hadzabe ainda vive como seus ancestrais viviam há milhares de anos. Sem terras agrícolas, sem gado, sem história escrita e sem fronteiras fixas. Eles são uma das últimas tribos de caçadores-coletores remanescentes na África e um testemunho vivo da conexão primitiva entre os seres humanos e a natureza. Os homens Hadzabe caçam com arcos de madeira e flechas com pontas envenenadas com seiva de árvores. Geralmente pequenos antílopes, damãs da rocha ou pássaros. Eles se movem levemente pela savana como sombras, observando rastros, ouvindo sons e sentindo o vento. As mulheres colhem frutas, raízes e mel silvestre, compartilhando todos os seus espólios com o grupo. Sem moradias permanentes, os Hadzabe dormem sob árvores ou em abrigos rochosos, movendo-se com as estações e deixando poucos vestígios para trás. Sua língua é uma língua clicada única. Uma das línguas mais antigas ainda existentes no mundo. Apesar das rápidas mudanças no mundo exterior, os Hadzabe vivem em harmonia com a natureza, levando apenas o que precisam e não guardando nada por mais de um dia. Enquanto os animais selvagens enfrentam a ameaça de extinção, os Hadzabe mostram que existem comunidades de pessoas que não apenas coexistem com a natureza, mas vivem em harmonia com os ritmos primordiais da Terra. Em meio aos tons dourados das pastagens, o leopardo Panthera pardus aparece como um fantasma silencioso. Sua pelo dourado salpicado de manchas pretas em um padrão semelhante a uma flor não só fornece camuflagem perfeita sob a luz solar intensa, mas também serve como um identificador único para cada indivíduo. Seu corpo esguio, mais musculoso, é altamente ágil, capaz de mudar de direção enquanto corre em alta velocidade. Como caçadores solitários, os leopardos não dependem da força de uma matilha.
mas vivem com discrição e precisão seu aguçado sentido de audição. Visão noturna apurada e passos silenciosos se combinam para torná-los a máquina de caça perfeita. Os leopardos geralmente caçam ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz é fraca e a grama alta obscurece sua visão. Na borda da savana, uma jovem gazela Thompson se separa de sua mãe. O leopardo abaixa o corpo, tensionando todos os músculos, com os olhos fixos em seu alvo. Em vez de comer no local, o leopardo usa suas mandíbulas poderosas e músculos do pescoço bem desenvolvidos para arrastar a carcaça para uma árvore a uma altura de vários metros. A refeição fica a salvo de hienas, leões e outros necrófagos. Se o leopardo é o predador do silêncio e da surpresa, então a chita é a personificação da velocidade absoluta. Com seu corpo esguio, pernas longas, peito largo e cauda longa para equilíbrio. A chita pode atingir mais de 100 km por hora em apenas alguns segundos, tornando-a o animal terrestre mais rápido. Em vez de emboscar ou subir em árvores, as chitas escolhem terrenos abertos para perseguir suas presas em alta velocidade, geralmente gazelas de Thompson. Depois de fazer sua presa tropeçar, elas mordem a garganta para subjugá-la. No entanto, se a perseguição dura muito tempo, sua temperatura corporal aumenta, forçando-as a abandonar a caçada. Ao contrário dos leopardos, que podem proteger suas presas, as chitas são vulneráveis a ter suas presas roubadas por leões ou hienas. No entanto, com sua velocidade incomparável, elas continuam sendo um símbolo do refinamento perfeito da natureza, onde cada segundo determina a sobrevivência. Em lagos salgados como Natron Manyara e Iazi, o flamingo Phoenicopterus roseus cria uma das cenas mais mágicas da Tanzânia. Dezenas de milhares de indivíduos ficam lado a lado, transformando a superfície calma do lago em rosa, uma maravilha viva de coordenação e adaptação. Com suas longas pernas, pescoços retos e bicos curvos, os flamingos estão perfeitamente adaptados ao seu ambiente único.
Águas rasas e ricas em minerais, repletas de plâncton. Graças a uma membrana especial em seus bicos, eles filtram algas e micro-organismos, que contribuem para a sua cor rosa característica, proveniente de pigmentos carotenoides. Eles vivem em grandes bandos para aumentar suas chances de sobrevivência. Quando ameaçados, todo o bando levanta voo simultaneamente. Formando uma nuvem rosa deslumbrante que cobre o céu. Durante a época de reprodução, constroem ninhos de lama em bancos de areia rasos, onde os predadores são dissuadidos pelo ambiente alcalino hostil. A aparência graciosa e os movimentos rítmicos dos flamingos tornam-nos um símbolo de pureza e equilíbrio, uma nota suave na sinfonia feroz da natureza. À medida que o sol se põe lentamente atrás das árvores baobá e o pôr do sol pinta o céu da savana de vermelho, a vida na Tanzânia continua inabalável, implacável. Todas as espécies, de leões a chimpanzés, de chitas a flamingos, têm um lugar insubstituível nesta vasta e intricada tapeçaria ecológica. Em meio a todo esse movimento, a tribo Hadzabe não se destaca nem se coloca acima. Mas vive ao lado e dentro da natureza. A Tanzânia é, portanto, não apenas um lugar onde os animais selvagens sobrevivem, mas também um lugar onde a natureza e a cultura se fundem em um fluxo infinito de vida. Uma terra onde a vida é difícil, mas mágica, lembrando-nos que a natureza não precisa de nós, mas nós definitivamente precisamos da natureza.